Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você que está neste momento sintonizado com o Centro Espírita Irmãos da Nova Era. Estamos vivendo uma nova era. E euzinha aqui também estou vivendo neste exato momento uma nova era. A era da comunicação virtual. Quanto aprendizado! Com o isolamento, por causa da pandemia, nós primeiro aprendemos a fazer palestras gravadas e a criar link para enviar a palestra para o YouTube. Que dificuldade, mas ufa, que conquista. Depois vivemos uma outra fase e aprendemos a gravar direto pelo YouTube. Já não precisávamos mais criar o link, já ia direto. Facilitou nossa vida. Ah, que beleza, que tranquilidade. Quando pensávamos que estava tudo tranquilo, uma nova fase. A de hoje, por exemplo, estamos gravando essa palestra ao vivo. Estamos fazendo nossa primeira live. Então, que Deus nos abençoe e que possamos passar a mensagem de Jesus, pelo menos satisfatoriamente. O assunto do momento é a pandemia, o isolamento, o distanciamento social, os momentos de reflexão, de tomada de consciência, que culminam na transição planetária. A transformação do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que todos já sabem. Mas esse movimento de transição, ele começou lá atrás. Ele não começou agora e também não vai acabar agora. Temos ainda muitos longos anos pela frente. Mas o planeta já evoluiu. E a nossa primeira transição, ela já aconteceu. Ela se deu quando nós deixamos de ser mundo de provas e de mundo primitivo, desculpem, quando nós deixamos de ser mundo primitivo e passamos a ser mundo de provas e expiações. Esse processo, ele se dá lentamente. Não existe uma hora, um dia marcado para tal acontecer. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? A humanidade vai evoluindo vagarosamente. Quando Jesus deixou o mundo dos felizes que habitava e veio encarnar aqui na Terra entre os homens, ele veio trazer a lei de amor para que o nosso planeta se regenerasse mais rapidamente e de uma forma mais tranquila. Por isso ele veio trazer a lei de amor para a humanidade. Porém, a humanidade tem sido um tanto quanto relutante e um tanto teimosa para colocar essa lei de amor em ação. Isso não apenas agora, mas também é o tempo em que Jesus viveu aqui na Terra. É possível perceber isso não apenas porque fomos nós que mandamos Jesus para a crucificação, mas também pelo que ele deixou registrado em várias passagens do Evangelho. Mas nós estamos tão desligados de suas advertências, tão envoltos, tentando resolver nossas questões materiais, que elas ficaram lá esquecidas, sem o devido entendimento. Porém, agora que nós estamos tendo mais tempo para ler, para estudar, para ouvir palestras, se nós quisermos, nós podemos ouvir palestras o dia todo. Palestras, seminários, congressos, podemos estar o dia inteiro ligados aí com essas questões do Evangelho e fazermos as interpretações sobre o Evangelho de Jesus. Então nós vamos percebendo
o quanto Jesus nos advertiu e em quantas ocasiões dos seus ensinamentos ele dizia estas coisas para nós. Mas nós não estávamos nem aí. Um dos sermões de Jesus, em que fica ainda mais evidente estas orientações sobre as dificuldades que o planeta passaria durante esse processo de transição planetária, encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e é conhecido como o Sermão Profético. Provavelmente, este sermão foi proferido por Jesus alguns dias antes da sua morte. Neste sermão, Jesus faz várias profecias sobre o que aconteceria caso a humanidade não colocasse em prática aquilo que ele veio ensinar para a humanidade. Ou seja, se a humanidade não vivesse segundo a lei de amor. Neste sermão, além das advertências, Jesus conta 3 parábolas que nos orientam sobre as nossas necessidades de preparação espiritual para o fim dos tempos de mundo de provas e expiações. A primeira delas é a parábola dos 2 servos. A segunda, a parábola das 10 virgens, e está registrada no capítulo 25, nos versículos de 1 a 13, que é hoje a razão da nossa palestra, é o tema da nossa palestra. Nós mais tarde daqui a pouquinho já vamos fazer a leitura dessa passagem, dessa parábola, né? E a outra é a parábola dos talentos, que nós já tivemos ocasião de fazer uma outra palestra tratando desta parábola. É interessante que nessas 3 parábolas, Jesus chama a nossa atenção para o nosso comportamento antes e diante dessa transformação pela qual o planeta passaria. Tudo dentro de muita simbologia, tudo muito metafórico, fazendo tudo uma analogia. E Jesus, nessas 3 parábolas, ele nos fala entre linhas. E nós só vamos realmente entender o seu recado quando tivermos maturidade suficiente para tal. Ou seja, quando a água bater no pescoço e a gente aprender a nadar. Jesus, para trazer os seus ensinos, como é sabido também, ele se utilizava das situações do cotidiano, aquelas coisas que era do conhecimento do povo daquela época, que era comum a todos. É por isso que ele falava do pão, do peixe, da água, da moeda, do talento, né? E vai falar desse importante acontecimento na vida das pessoas, que é uma cerimônia de casamento. É sobre essa parábola que nós vamos falar hoje, a parábola das 10 virgens, e para isso nós vamos fazer a leitura do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Esta passagem, essa parábola, está no capítulo 25 e começa assim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas com suas próprias lâmpadas.
E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor. Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo algum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Muito interessante, não é? O que será que Jesus quis nos ensinar com essa história tão interessante? Primeiramente, vamos lembrar que este casamento era judaico. Então, tinha todas as características de um casamento do povo judeu. Outro detalhe, era lá no tempo em que Jesus vivia como encarnado aqui na Terra. Então vamos agora entender e analisar a metáfora, a simbologia de cada um dos personagens ou episódios desta parábola. E vamos começar pelo noivo. Quem é o noivo dessa parábola? Noivo é Jesus, que veio ao mundo nos trazer o amor através dos seus ensinamentos. E quem é a noiva? A noiva nada mais, nada menos que o planeta Terra, o nosso mundo, o mundo do noivo que veio trazer a alegria e a felicidade através dos seus ensinamentos. E as 10 virgens, quem são? Naquela ocasião, eram as damas de companhia da noiva, que estavam ali junto com a noiva naqueles preparativos, aguardando a chegada do noivo. Estas representam a humanidade toda, onde cada criatura tem o seu jeito de ser. Alguns são prudentes, outros são meio tolos. E o casamento? As bodas, o que significa? Um marco tão importante na vida das pessoas. A passagem da vida de solteiro para a vida de casado. A busca da felicidade, a busca da alegria. E aqui, neste caso, nessa parábola, essa cerimônia do matrimônio simboliza o momento em que o planeta sobe um degrau na escala evolutiva. Veja que interessante, né? Podemos até dizer quando a humanidade já está evangelizada. E aí consegue a sonhada e esperada felicidade. Casamento sempre é a busca da felicidade, não é mesmo? Então, com a melhora espiritual da humanidade, o planeta sobe em sua escala evolutiva. Esta é a simbologia do casamento nesta parábola. O noivo
deste casamento tinha um pai. Apesar de que ele não aparece, esse personagem não aparece na parábola, mas ele tinha um pai. E é este pai que marcou a data do casamento. É este pai que preparou a casa para a morada do seu filho habitar. É este pai que deu o dote para o noivo. Este pai é Deus, que criou tudo e todas as coisas. É aquele que tudo provê. Aquele que sabe quando as coisas devem acontecer e como devem acontecer. Então, na cerimônia do casamento judaico, era o pai do noivo que tomava todas essas providências. Por isso, a analogia, então, com Deus que tudo providencia para nós. E qual o significado da lâmpada? Esta fica fácil. É a luz. Mas olha o detalhe. Cada uma das virgens estava com a sua própria lâmpada. Logo, cada uma com a sua própria luz. Mas e o óleo? Ou o azeite, que era usado naquela época para manter a chama acesa? Se fosse hoje, nós estaríamos usando provavelmente o LED, né? Será? Então, este óleo e este que para manter a chama, ele representa as virtudes necessárias para a própria iluminação. Ninguém consegue evoluir se não tiver virtudes. As noivas sem óleo não poderiam manter as suas lâmpadas acesas. Percebem então a analogia? E tem ainda aquele outro personagem que anunciou a chegada do noivo. Lembram? Aquele que disse: eis o noivo, saí ao seu encontro, o noivo chegou. Era meia-noite. Lembram? Então, este representa aquele que veio anunciar a vinda de Jesus. No caso, quem foi esse? Foi João Batista, que veio preparar a humanidade para a vinda do Messias. Então, a mensagem começa a clarear, não é mesmo? Mas tem uma coisa que me intrigou nessa parábola. Num primeiro momento, eu fiquei pensando, puxa vida, por que será que Jesus nos conta que as 5 virgens prudentes negaram repartir do seu óleo com aquelas que não tinham? Como assim? Será que Jesus estaria negando o que sempre defendeu? A caridade, o repartir o que se tem com quem tem menos ainda? Estariam aquelas 5 virgens faltando com amor ao próximo? Sendo egoístas? Será que Jesus estaria defendendo essa ideia? Não podia ser. E aí, nós analisando através das leituras, né, dos recadinhos que outros autores foram nos dando, nós entendemos o recadinho de Jesus nas entrelinhas. O óleo, simbolicamente usado nesta parábola, refere-se à luz espiritual. E ninguém pode transferir a iluminação própria, a luz interior. Ninguém pode transferir a luz interior para outro. Cada criatura tem a sua, não é verdade? Ninguém pode transferir ao outro as suas virtudes ou os seus conhecimentos. O máximo que se pode fazer é indicar o caminho, dar bons exemplos, dizer, ó, vai lá, que lá tem, lê tal livro, assiste tal palestra. Podemos dar alguns indicativos, né? E isto as virgens prudentes fizeram. Elas disseram às tolas, ide lá comprar com aqueles que vendem. Ufa, que bom! Enfim, o recado foi entendido. O progresso espiritual é individual.
Ninguém evolui para o outro, mesmo se amamos muito ou somos muito amados. Apesar de que ninguém evolui sozinho, ninguém evolui sem o outro. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que as tolas precisaram das prudentes, que indicaram quem vendesse o óleo e assim por diante, né? Na parábola, esses têm essa representatividade. Nós podemos ajudar a quem queremos bem, auxiliar, orientar, mas jamais podemos passar pelas provas que cabe ao outro passar. Se consegue então perceber a relação do que Jesus falou lá naquele tempo, digamos no ano de 33, com as situações que nós estamos passando hoje, com esta situação difícil que o planeta Terra está vivendo, nesse preparativo para esse mundo de regeneração? O nosso planeta está sendo preparado para essa cerimônia de um casamento. Cuidado, tomemos cuidado para que a porta não se feche e nós não possamos entrar na tenda da cerimônia do casamento. Você está devidamente preparado com sua lâmpada e sua reserva de óleo? E vejam, as virgens não sabiam em que momento o noivo chegaria para as bodas. Como também nós não sabemos o momento, né? Mas todas sabiam que ele chegaria. Todos nós sabemos que um dia vamos partir daqui, né? Diz-nos a parábola que ele chegou à meia-noite, momento de escuridão, que também significa os momentos difíceis em que nós precisamos de mais luz para superarmos as dificuldades. São as dificuldades como as quais estamos passando no momento. As doenças, as dificuldades financeiras, a falta de emprego, as questões sociais, as questões políticas do Brasil e do mundo. Estamos firmes? Estamos bem munidos com nosso óleo e nossas lâmpadas? Precisamos nos esforçar para termos o óleo da nossa própria iluminação, através da resignação, da fortaleza da fé, da coragem, enfim, das virtudes. Enfrentarmos as dificuldades do momento sem revolta, sem queixas, sem desleixo, sem imprevidência. Segundo a parábola, nós precisamos estar atentos porque não sabemos nem o dia nem a hora em que as portas desta vida se fecharão para nós. Só Deus o sabe. Por isso, querido amigo, mantenha a sua lâmpada sempre acesa e conserve também a vasilha do óleo sempre cheia. Ela pode ser pesada para carregar, mas tenha coragem, tenha força, carregue a sua vasilha de óleo. Como são difíceis as dificuldades que temos que enfrentar na vida. Mas vale muito a pena o esforço. Será que eu me fiz entender? Sabe, eu ainda não tinha analisado essa parábola sob esta ótica. Se você puder, releia novamente o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ou assista novamente esse vídeo e faça uma analogia com o seu modo de vida diante da proposta de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no chat, que procuraremos respondê-las com carinho, se soubermos, é claro. E já chegando ao final da nossa palestra, nós trouxemos aqui uma poesia
para acalentar nossos corações e seguirmos adiante com confiança, com coragem, com fé, com perseverança. A nossa poesia é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Casimiro Cunha e se chama Na Estrada do Bem. No caminho terrestre, espírito reencarnando, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo o bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém, não te queixes, nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem? Não somes forças às trevas, espera fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém? Não perturbes, não permutes mal com mal, espera fazendo o bem. Lamenta pesares, golpes, choras o escárnio de alguém? Tristeza não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoas do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo o bem. Se queres felicidade na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo o bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem. E agora nós pedimos ao Norberto para apresentar aí na tela a bibliografia que nós consultamos para preparar esta palestra, de modo que você também possa confirmar as informações que nós trouxemos aqui e se fortalecer ainda mais, né? Vamos lá então. A parábola, nós fizemos a leitura no Novo Testamento, desse livro do Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias. A interpretação nós tomamos por base esse livro, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado aí por Rafael Papa. São vários expositores que fazem as suas interpretações e o Rafael Papa organizou este livro, né? Também nos utilizamos do livro do Rodolfo Caligares, chamado Parábolas Evangélicas, e o livro de Haroldo Dutra Dias, E o Verbo se fez parábola. Todas essas obras muito importantes. E a poesia nós tiramos aí do site Verdade e Luz. Muito bem. E assim como nós começamos a nossa reunião com uma prece, nós também vamos finalizar a nossa reunião com uma prece. E convidamos você para juntos fazermos a prece final da noite de hoje. Agradecidos a Deus pela proteção, pela bênção, por estes momentos que estivemos juntos em pensamento, na companhia dos mensageiros de Jesus, nossos anjos da guarda, que estiveram conosco, que visitaram nossos lares, trazendo-nos energias novas, o renovar de nossas esperanças,
o renovar das nossas alegrias em nossos corações. Então, para encerrar, nós fazemos a prece que o Mestre Jesus nos legou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E assim nos despedimos, como sempre fazemos, convidamos para a próxima palestra e dizemos: tenham todos uma boa noite ou um bom dia, sempre junto a Jesus, nossa melhor companhia, até qualquer de repente. Muita paz a todos e boa noite.